Oi, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Mais um Voando com Baleias no ar, toda quinta-feira, 6 horas da manhã no Spotify e ao meio-dia no YouTube. E, gente, clareou, só vocês! Quem cultiva a semente do amor, segue... Virou um mashup. Segue em frente, não se apavora. E dá sabor. Vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor. E já, né? Espantamos metade dos ouvintes, que já não são muitos, a gente espantou metade do que tinha. Gente, é o seguinte. Comecei cantando porque estou muito sambistinha ultimamente, estou muito no samba, estou muito ouvindo sambas e músicas animadas, música pra cima, porque a vida já não anda muito fácil, se a gente não ouve uma música pra cima, piora, né? E aí, essa primeira música, né, Clareou, do Diogo Nogueira, ela tá na trilha sonora da nova novela das 9, que é Três Graças. Na verdade, não é nem a trilha sonora, é a abertura da novela, reinterpretada aí pelo Tiaguinho e por mais uma moça que agora eu não vou lembrar o nome, mas eu tenho o dever moral de achar o nome dela para poder falar, né? Ah, é a Negrali, gente, como que eu pude esquecer, pelo amor de Deus. Negrali e Tiaguinho estão cantando Clareou em Três Graças, a novela das 9, que inclusive é uma ótima novela, viu? Se vocês não assistiram, assistam, que tá ótima. Eu falo isso, mas eu só assisti o começo e o resto eu vou acompanhando pelo TikTok e pelo Instagram, porque parar pra ver mesmo, eu devo ter parado pra ver, sei lá, 2, 3 episódios. Mas, então a gente tem Clareou na abertura da novela, é uma música muito bonita, né? Muito legal, que eu já conhecia. Eu gosto muito de samba, ouço samba há muito tempo, sempre que tem eventos, festas, gosto de ir também. E eu tava fazendo uma reflexão sobre como o samba é democrático, principalmente nos temas que ele traz, né? A gente sabe que o samba nasce como um movimento das pessoas pretas, então ele vai relatar muito das vivências, da cultura, do cotidiano das pessoas pretas. Só que você olha para as músicas do samba e você vê ao mesmo tempo ele retratando o cotidiano dessas pessoas, a espiritualidade e a religiosidade dessas pessoas e retratando outras religiosidades também. Por que eu tô falando disso? Se você pega a letra de Clareou, você vai ouvir, né, e você vai entender, vamos até pegar aqui a parte da letra, que diz: Deus é maior, maior é Deus, e quem está com ele nunca está só, o que seria do mundo sem ele. E ao mesmo tempo você tem praticamente um louvor em formato de samba em Clareou, você tem também muitas músicas dentro do samba que vão falar de outras formas de espiritualidade, vão relatar, inclusive, momentos diferentes de espiritualidade. Quando a gira girou, ninguém se importou, só você ficou. Não me abandonou quando o tempo parou e a água baixou. Eu tive a certeza do seu amor. Então a gente tem aqui gira, que é um outro aspecto de espiritualidade diferente. A gente tem muitas e muitas músicas dentro do samba fazendo ódios à religião de matriz africana, religiões de matriz africana. E ao mesmo tempo você tem esse retrato do samba falando de um outro aspecto também voltado para outra parte, outra religiosidade. Então eu fiquei muito nessa pira quando eu me dei conta disso, porque eu ouço essas músicas há tanto tempo, e aí eu falei, nossa, mas que legal, né, que é um gênero musical que abraça possibilidades de ser, abraça cotidianos, abraça pessoas, abraça formas de existir, manifestar sua fé, manifestar a festa, manifestar o desamor,
manifestar a tristeza, né? Eu acho o samba muito foda. Fora que você olha as letras, é poesia pura, gente, é lindíssimo. Eu sinto muito, né? Eu não quero entrar naquela... Não quero parecer velho, conservador ou algo do tipo, mas a gente vê que as letras do samba carregavam uma história, né? Elas contam uma história pra gente, a gente se envolve com aquilo. Talvez por isso sejam músicas que durem tanto tempo, né? Que permaneçam durante tanto tempo na nossa cabeça, na nossa memória, porque elas contam histórias do cotidiano. E histórias que se relacionam diretamente com a nossa forma de ser, com a nossa forma de existir, com os nossos costumes, né? Então eu acho que hoje a gente não vê, ou é mais difícil ver, não vamos ser tão radical também, né? É mais difícil você ver esse nível de contação de histórias, essa complexidade musical, essa complexidade de trazer o cotidiano para dentro da música. Parece que hoje a música ela precisa caber naqueles 1 minuto, 2 minutos do TikTok, ela tem que ser viral, ela tem que ter uma batida que prenda a atenção, ela não constrói o clímax, né? Parece que ela precisa já entrar metendo o pé no peito para você conseguir reter as pessoas. Então, parece que a gente não tem tempo mais para escutar essa música crescer, se desenvolver e aí ter seu clímax, depois baixar. Enfim, é só uma pira mesmo que eu andei pensando enquanto eu tava ouvindo essa música. Meu recadinho é, ouçam samba. Samba é nosso, primeiro de tudo, é nosso. E é uma das manifestações culturais mais bonitas que a gente tem, tanto pra gente se conectar com nosso Brasil, quanto nos conectarmos com uma parte do Brasil e com pessoas, com realidades que a maioria de nós não viveu. Então, é muito bacana, é muito, muito legal mesmo. Outra coisa que eu queria falar para vocês, gente, é sobre crianças, né? Ainda um pouquinho nesse tema de como estamos agora, como éramos antes, como as coisas eram, como as coisas são. É muito estranho ver como as crianças estão evoluídas, eu acho, ou como elas estão adolescendo antes da hora. Por que eu tô falando disso? Eu encontrei com a minha sobrinha esses tempos atrás, e ela tem 8 anos, né? Ela vai fazer 8 anos, na verdade. E ela tem pensamentos, tem atitudes, tem um raciocínio muito diferente de quando eu tinha 8 anos, 7 para 8 anos, né? É muito mais complexo, mais rápido, ela é muito mais esperta no sentido de construir as coisas, responder, sentir, prestar atenção nos movimentos, sentimentos das pessoas e como aqueles sentimentos e aquele cenário faz com que ela se sinta e não necessariamente concordar com aquilo e aí já ter uma resposta dos porquês que ela não concorda. E não é só ela, eu acho que a gente vive uma geração de crianças aí muito inteligentes, muito espertas, muito rápidas. E vez ou outra eu me pego pensando nisso e falo, caramba, a gente era meio besta, né? Meio tonto. Mas ao mesmo tempo eu acho que a gente não tem coisas que essa geração tem, mas eles também não têm coisas que nós tínhamos. Eu acho que a gente era mais criança, talvez. Lógico, existem jeitos diferentes de ser criança, cada geração é uma geração do ser criança, do brincar, da infância, mas eu acho que tinha uma imaginação, não sei se imaginação é a palavra, mas tinha um olhar para o mundo um pouco mais lúdico, né? A gente se deixava levar mais pela fantasia das coisas, pelo fato da gente não ter tanta explicação das coisas, pelo nível de acesso à informação ser muito mais difícil, difícil aqui, eu não vou cortar essa parte, mas ser muito mais difícil do que é hoje. Então eu fui de uma geração que viu a internet aparecer, então eu não nasci com a internet existindo, eu aprendi como ela funcionava.
antes disso, as coisas para as quais eu não tinha explicação moravam na minha cabeça, então eu criava explicações para isso, né? Então o ficcional, o fantasioso era muito mais ativado, vamos colocar assim. Não estou falando, gente, que as crianças de hoje em dia não têm imaginação, não brincam, não fazem, não acontecem, mas é inegável que o acesso que elas têm à informação, das explicações das coisas, acaba tirando um pouco do brilho daquilo que precisa ser descoberto. E você consegue explicar tudo hoje com 2 cliques no seu celular, uma pesquisa no Google, no ChatGPT. Ao passo que quando você era criança, quando eu era criança, por exemplo, às vezes ficava aquele mistério, sabe? De, eu não entendo isso, eu vou perguntar para minha professora. Eu não sei isso, eu vou ver se meu pai sabe, se minha mãe sabe. Às vezes nem eles sabiam. Então, o conhecimento também era uma construção um pouco mais coletiva, eu acho. Hoje, o nosso acesso à informação é muito legal, muito bom, é incrível a gente ter acesso a tudo, mas a construção de conhecimento ela é muito mais individual, inclusive para as crianças. Então, não se tem tanto o mistério, nem o tempo de cocção do conhecimento, vou colocar assim. Então, as coisas, se eu tenho uma dúvida, eu vou no Google, pesquiso, acabou minha dúvida. E talvez eu nem me aprofunde naquele assunto. E quando a gente era criança, as coisas eram um pouquinho diferentes disso. Ainda falando sobre esse assunto, falando sobre criança, falei que eu encontrei com a minha sobrinha, a gente foi numa livraria fofíssima aqui em Campinas, chamada Candeeiro. Se você for da região de Campinas, se você estiver por aqui em algum dia, é um lugar que vale muito a pena conhecer, uma livraria muito, muito legal, fica num casarão, muito gostosa. E aí ela comprou um livrinho para ela, e eu encontrei, na verdade não fui eu que encontrei, minha namorada encontrou e me mostrou, e eu fiquei absolutamente apaixonado por este livro aqui, que é o Antes Disso, Como Chegamos Até Aqui e Para Onde Podemos Ir, a História da Humanidade até Agora. Esse livro aqui, gente, se você está assistindo pelo Spotify e pelo YouTube, você está vendo a capa dele, bonitinha. Esse livro é do selo Harper Kids, da HarperCollins, ou seja, estava na seção infantil. E eu sou muito vendido, independente do livro, se é para criança, se é para adulto, eu sou muito vendido pela estética, pelo desenho, pelas ilustrações. Eu sigo um monte de ilustradores no Instagram, no TikTok. Eu amo o trabalho de ilustração, eu acho incrível, lindíssimo, assim, acho foda para um caralho quem consegue desenhar e transformar histórias em imagens, tem estilo próprio. Putz, eu fico horas vendo ilustração. E este livro, ele me pegou primeiro pelas ilustrações, por óbvio, mas não só pelas ilustrações. Quando eu comecei a ler, eu falei, meu Deus, como que isso aqui está na seção infantil? Porque ele é de uma complexidade de pensamento, de uma filosofia de pensamento, de uma criticidade sobre questões existenciais e questões de humanidade, que eu falei, gente, isso aqui é complexíssimo para criança, é muito profundo para criança. E eu não estou dizendo do ponto de vista ruim, eu estou dizendo de ponto de vista muito bom, porque é muito legal você parar para pensar sobre o seu existir, sobre como você existe, como nós existimos, onde a gente está, para onde a gente vai, e exercitar isso logo cedo. É um livro do Oliver Jeffers, eu estava lendo um pouquinho sobre o autor, e ele conta, né, que ele junta nesse livro duas coisas que ele gosta. Né? Depois que ele teve filho, ele mudou um pouco o modo dele de produzir coisas. Ele junta narrativas visuais, que são os desenhos, né, que era o que os adultos gostavam muito, com as histórias, que era o que as crianças gostavam muito. Então ele resolveu juntar essas duas coisas nesse livro. Só para a gente ter um pouquinho de ideia, para vocês entenderem um pouco do que eu estou falando, tem algumas coisas do tipo, olha, não sabemos para onde, mas estamos correndo para chegar lá. Um pé na frente do outro, sempre atrás do mais fácil, do mais rápido, do mais novo, do mais barato. E enquanto corremos, usamos nossas mãos, as que constroem foguetes, para impedirmos uns aos outros de avançarem e para
e para derrubarmos uns aos outros, decidindo todas as vezes que é mais importante estar certo e não errado do que ser uma pessoa melhor e não pior. A diferença entre estar certo e ser uma pessoa melhor é que estar certo é sobre comprovar o passado, enquanto ser uma pessoa melhor significa construir o futuro. Então, vale muito a pena vocês investirem nesse livro, porque ele é uma reflexão, é uma viagem pela reflexão de existir, pela reflexão de ser, que estava na sessão infantil, mas isso aqui de infantil não tem nada, gente. Isso daqui só está embalado em ilustrações bonitas e numa fonte grande. Mas isso daqui é pura e simples filosofia sobre a gente, sobre para onde vamos, o que queremos, o que não queremos e o que a gente faz com tudo isso. Como é ser humano. É muito, muito legal. Se vocês puderem, comprem, porque além de ser um livro lindo, 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 você passa um tempo só admirando as ilustrações, vai te fazer pensar, tá bom? Então fica aí a sugestão para vocês. Bom, queridos, queridas, já falei demais. Quando com Baleias vai chegando ao fim, não se esqueçam então, a gente tem um encontro marcado todas as quintas-feiras, às 6 horas da manhã, no Spotify e ao meio-dia no YouTube, e sempre que possível no Instagram, TikTok e também no YouTube, formato shorts com os nossos cortes, sempre que eu lembrar e sempre que eu conseguir publicar, que olha, não está sendo fácil, mas vamos conseguir, tá bom? Espero que vocês fiquem bem, espero que tenham gostado, se cuidem e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço para vocês e até lá. Falou, tchau, tchau, até mais.